você tinha comentado um pouco aí atrás que você era meio travado, algumas coisas te travavam. Sim. E o que eram essas coisas? Então, eu era uma criança muito gordinha, né? E gordinha e, assim, muito inseguro. Então, eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu falo, tinha rádio, tinha isso. Cara, mas era online. Quando chegava na frente das pessoas, eu travava, literalmente. E durante a minha adolescência, eu sofri demais com isso. Chegou um tempo que sofri bullying pra caramba, de eu me fechar, de eu não querer, enfim, conversar. E aí, isso, por um tempo, eu achei que esse era o Danilo. Eu achei que o Danilo era um cara, tipo, fechadão na dele. Introvertido, que era um cara, tipo, irritado, sabe? Sendo que aí eu comecei a mudar as pessoas que eu me relacionava. Eu conheci novos amigos, eu conheci pessoas que começaram claro, brincar comigo, zoeira, mas assim, começaram a me introduzir num convívio social, sabe? Que são meus amigos até hoje. A gente até falou com ele. O Vitor é um deles. Então, eu comecei a perceber que, cara, eu poderia ser uma pessoa diferente. E aí, tomei atitudes na minha vida que transformaram por inteiro a minha vida. Tipo, decidi emagrecer. Cara, eu pesava 120 quilos. Eu comecei a correr todo dia, cara. Todo dia. Quantos anos tu tinha isso? Eu comecei a emagrecer com 17 para 18 anos. Porque tava entrando em faculdade. E aí era aquilo, né? Tipo, pré-vestibular. Vida nova. Vou fazer faculdade. Vou ter pessoas que eu nem conheço. Então, já tinha aquele medo, né? Já tinha aquele receio de ser excluído mais uma vez. Porque eu sofri um período que fui bem excluidão, e aí depois conheci novos amigos, eles me introduziram, mas eu tinha esse receio. E aí, cara, eu tomei uma decisão na minha vida, cara, eu vou começar a correr todo dia 10 quilômetros. E foi isso. E é engraçado porque na época meus amigos nem acreditavam em mim, porque eu sempre fui o gordão da turma, enfim, pra eu tirar esse meu medo e insegurança, eu fazia muita graça, eu era muito... Então era aquele gordo engraçado. Era o gordinho engraçado, que ninguém levava a sério, enfim. E aí comecei a correr todo dia, cara, foi algo que eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu só saio daqui depois que eu conseguir bater os 10 quilômetros. E passava mal, vomitava. Isso que eu ia falar, porque é complicado, né? Tu pegar do nada e começar a fazer um negócio e botar na cabeça que tem que fazer todo dia. Era, cara, obstinação pura. E aí... Isso é foco. E aí foi quando eu comecei a conhecer quem era o Danilo. Ali foi quando eu falei, cara... Eu entendi que se eu botar alguma coisa na cabeça e eu correr atrás, eu vou conseguir executar. Foi o primeiro passo que eu vi, assim, cara, uma maturidade da minha vida, de chegar assim, olha, o que tiver para fazer, eu vou fazer o meu máximo e vou alcançar. E aí eu comecei a emagrecer, mudei de vida pra caramba e comecei a faculdade. E aí, cara, já iniciei a faculdade outro Danilo. Já tava um pouco mais magro, mas não magro quanto... Bem magro, na verdade. Cheguei a pesar 70 quilos. Saí de 120 para 70. Caralho. Quanto tempo? Foi quase um ano. Quase um ano. Pô, mesmo jeito, cara. Muita coisa. Pô, a gente tá em quanto tempo assim? Não, mas aí também não tem esse foco todo. Mas era uma parada muito focada. A forneria não deixa. Não deixa. Era difícil. E era moleque, né? Pô, quando tu é moleque, você tem muita energia. E é por isso que eu gosto muito de falar pra jovem, cara. Por isso que, tipo, a minha comunicação na internet é muito voltada pra essa galera. Porque eu sei que se eles conseguirem colocar uma meta palpável, eles vão conseguir executar. E é só isso que precisa para o jovem ver o seu potencial, né? Porque a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Que os jovens são fortes. Sendo que hoje a juventude está paralisada porque está acomodada, né? E essa acomodação que faz com que a gente fique só sendo levado aí com o que a mídia diz, com o que as pessoas falam de você, do que aquilo que as pessoas te impõem para você. Então, quando eu comecei a empreender e desenvolver outros negócios, eu comecei a perceber, cara, o jovem ele não precisa seguir o tradicional que a escola, que os pais, que a sociedade impõe a ele. Se ele conseguir ter uma visão mais clara e mais ampla do que é o mundo dos negócios, ele vai conseguir
ter essa obstinação e vai conseguir romper isso. E isso me motiva pra caramba.